O mundo está cheio de mistérios e segredos, assim como o oceano. É impossível a mente humana compreender tais segredos. Existem centenas e milhares de seres vivos com quem compartilhamos nosso planeta Terra, e mesmo assim, muitas vezes, não fazemos ideia sequer da existência deles. Uma delas é a infame lontra marinha. A lontra marinha é um mamífero marinho encontrado nos oceanos Pacífico, Norte e Leste, conhecida como membro aquático dos mustelídeos. Ela geralmente vive perto das margens dos oceanos e mares. Falando sobre sua evolução, acredita-se corretamente que a lontra marinha é o membro mais pesado da família Mustelidae. Ela também é o menor animal marinho. Mustela mustelidae é um grupo com cerca de 13 espécies de lontras e animais terrestres, incluindo lontra marinha, doninhas, texugos e visons. Alguns animais desse grupo têm o potencial de viver toda a sua vida sem sair da água, enquanto outros que saem da água não têm desejo de cavar tocas ou abrigos. As características da lontra marinha fizeram os cientistas concluírem que ela difere dos demais da família. Há uma teoria que destaca a grande semelhança entre a lontra marinha e as focas sem orelhas em características e comportamento. No entanto, o animal também compartilha características com a lontra de garganta manchada africana, lontra europeia, lontra africana sem garras e lontra anã oriental, entre outras. Esses animais tinham ancestrais comuns há cerca de 5 milhões de anos. A lontra moderna que vemos hoje evoluiu principalmente na Rússia e depois disso. Ela se espalhou para países como o Alasca e a costa americana. Comparada aos inúmeros animais aquáticos que habitaram a Terra por muito mais tempo, a lontra marinha é uma espécie marinha relativamente nova. Ainda assim, acredita-se que a lontra marinha seja mais desenvolvida e evoluída que a maioria dos animais. Por exemplo, disse que ela é mais evoluída do que os pinípedes, que precisam ir para a terra firme com frequência para dar à luz. Segundo a história, a lontra marinha não tinha esse nome originalmente. Ainda não se sabe quando a lontra marinha foi originalmente descoberta, mas teorias sobre sua descrição científica foram encontradas lá em 1751. Mesmo quando não era chamada de lontra marinha, e sim pelo seu primeiro nome, lutra marina, os cientistas, não muito satisfeitos com isso, continuaram mudando seu nome com bastante frequência no passado. Em 1922 foi chamada de Inhydra lutris, onde Inhydra significa na água e lutris, lontra. Muito tempo depois, antes de ser chamada de lontra marinha, ela ficou conhecida como castor marinho, embora não tivesse relação com castores. Ela era chamada de castor marinho apenas por ter valor comercial parecido ao dos castores terrestres. Várias espécies de lontras vivem em águas doces e habitats costeiros marinhos, indicando sua eficiente adaptação ao ambiente marinho. A lontra marinha também possui 3 subespécies em sua família: a lontra marinha asiática, a lontra marinha do norte e a lontra marinha do sul. A lontra marinha asiática vive principalmente no norte do Japão e em áreas da Rússia no Oceano Pacífico Ocidental. A lontra marinha do norte vive no Alasca e Oregon, no Pacífico Oriental, enquanto a do sul habita o centro e sul da Califórnia. Entre essas 3 subespécies, a lontra marinha asiática é considerada a maior. Quanto às características morfológicas da lontra marinha, o macho pesa em média de 22 a 45 quilos e mede de 1,2 a 1,5 metros. O macho de lontra marinha mais pesado já registrado pesava 54 quilos, enquanto as fêmeas são menores e medem entre 1 e 1,4 metros de comprimento. O peso delas varia em média de 14 a 33 quilos. A lontra marinha tem o pelo mais denso entre os animais e depende dele para se manter aquecida. Sobre o pelo,
A lontra marinha possui cerca de 150 mil pelos por centímetro quadrado do corpo. Os pelos longos são à prova d'água e a camada interna permanece quase seca, protegendo o animal do frio. Isso ocorre porque a pelagem retém o calor, afastando a água fria e evitando a perda de calor do corpo. A lontra marinha não tem uma estação específica de troca de pelos, então a pelagem vai se renovando ao longo do tempo. A lontra marinha tem uma pele incrivelmente macia e solta, com um esqueleto ainda mais flexível, o que permite que ela se dobre e alcance todas as partes do corpo com extrema facilidade. Assim, o animal também consegue cuidar bem da própria pelagem. A pelagem costuma ter cores como marrom escuro, prateado, cinza, amarelo, marrom acinzentado e preto. Quando a lontra marinha atinge a maturidade e se torna adulta, a cor do peito, da cabeça e da garganta fica muito mais clara em comparação com o restante do corpo. O animal tem uma característica única: fecha as narinas e os ouvidos quando precisa. Suas patas traseiras largas permitem que ela nade. Ela tem cauda curta, grossa e musculosa. As lontras marinhas têm garras retráteis nas patas, garantindo melhor firmeza ao segurar presas. Os ossos geralmente são densos e reduzem a flutuabilidade. Enquanto nada, a lontra marinha pode atingir uma velocidade de até 9 km por hora. Quando o animal está debaixo d'água e nadando, ele alonga o corpo, o que resulta em uma melhor estrutura corporal. A lontra marinha geralmente permanece ativa durante o dia e, portanto, é diurna por natureza. Ela prefere comer cedo, antes do nascer do sol, e depois descansa 1 hora à tarde. Ela faz outra refeição ao acordar e inicia a terceira refeição à meia-noite. Estima-se que uma lontra marinha normalmente gaste pelo menos de 24 a 60% do seu dia se alimentando. Depois de comer, ela rola na água e se livra das migalhas de comida em seu pelo. Ela prefere comer caracóis, ameijoas e peixes pequenos. Na verdade, as lontras marinhas são os únicos animais que pegam peixes com as patas, não com a boca. As lontras marinhas caçam ouriços do mar, moluscos, mexilhões e crustáceos, podendo se alimentar de centenas de espécies marinhas. Curiosamente, as lontras marinhas gostam de desafios e podem caçar até polvos gigantes para se alimentar. Mesmo quando ousadas, podem atacar tubarões e aves. As lontras marinhas são frequentemente consideradas espécies-chave, pois se alimentam de ouriços do mar para controlar sua população e, assim, proteger as florestas de kelp de desaparecerem. Outra característica única da lontra marinha é que ela usa ferramentas especiais para facilitar o processo de caça e alimentação. O animal segura uma pedra no peito ao atacar outros para quebrar conchas, e também pode usar pedras grandes para golpear presas. Aqui vai mais uma curiosidade interessante sobre a lontra marinha. Esses animais dão as mãos enquanto dormem para evitar que flutuem para longe uns dos outros. Machos de lontra marinha têm várias parceiras durante a vida. Durante o acasalamento subaquático, o macho costuma morder o focinho e segurar a cabeça da fêmea debaixo d'água. Fica claro que o processo de acasalamento é um tanto brutal. Lontras marinhas do norte dão à luz em maio e junho, enquanto as do sul têm filhotes entre janeiro e março. O período de gestação geralmente varia de 4 até no máximo 12 meses. Assim que os filhotes nascem, a mãe os mantém consigo por mais 6 a 8 meses antes que eles se tornem independentes. Em alguns casos, quando o alimento não está facilmente disponível, a mãe é forçada a abandonar seus filhotes mesmo antes de eles atingirem a maturidade. A taxa de sobrevivência dos filhotes é preocupante, já que, de acordo com as estatísticas, apenas 25% dos filhotes conseguem sobreviver ao primeiro ano. Acredita-se que lontras fêmeas sejam muito protetoras, cuidadosas e carinhosas com seus filhotes.
A lontra marinha tem predadores conhecidos como tubarão branco, leões marinhos, orcas e águias carecas que as capturam na superfície da água. Porém, as lontras marinhas revidam, atacando tubarões e águias. Se as lontras fossem para a terra, poderiam virar jantar de ursos e coiotes. A população das lontras marinhas já foi registrada entre 150 mil e 300 mil. Mas então, a caça ilegal em grande escala começou entre 1741 e 1911, o que causou uma grande queda nos números. Além da caça, vazamentos de óleo foram outro grande motivo para sua extinção, sendo hoje uma espécie ameaçada. No entanto, a proibição da caça, planos de conservação marinha e ações governamentais foram implementados para proteger essas lontras marinhas. Conte o que achou desse comedor de ouriço do mar de pelagem espessa, gigolô destemido e bela fera nos comentários e diga o que quer ver na próxima vez. Curta este vídeo, inscreva-se e ative o sininho para mais feras incríveis. Obrigado por assistir. Até a próxima.